Salve pessoal, tudo bem por aí? Vamos nesse momento iniciar a abordagem a outro tema da anatomia humana, que é o sistema respiratório, tá? Uma abordagem morfofuncional, ou seja, eu vou focar mais em falar para vocês as funções de cada estrutura do que propriamente as minuciosidades eh, anatômicas, tá bom? Nomes de estruturas anatômicas em si. O sistema respiratório é um sistema que ele vai ter por característica principal a troca gasosa, tá? Ele vai envolver a ventilação, tá bom? Essa troca gasosa, ela tem o intuito de fornecer para nosso organismo o oxigênio, o O2, né? E de retirar do nosso organismo o CO2, tá? Então, essa é a função básica do sistema respiratório, ou quer dizer, uma das suas funções mais relevantes, tá? E é de fornecer para o nosso organismo o oxigênio, que vai ser usado para a produção de energia, né, o ATP, adenosina trifosfato, que é uma molécula muito importante para o nosso metabolismo. E, devido a essa produção de energia, vai haver resíduos, né, restos metabólicos. Nesse caso aqui é o CO2. Então, os pulmões eles são especialistas em trabalhar com os gases. Esses gases são o O2, o oxigênio e o CO2. Tá bom? Adicionalmente também nós podemos destacar aí algumas outras funções também que os órgãos do sistema respiratório eles acabam exercendo e por extensão então essas serão funções do sistema respiratório, tá? Também envolvendo os gases, os pulmões eles são responsáveis pelo equilíbrio ácido básico do corpo humano, tá? Esse equilíbrio ácido básico acontece da seguinte forma: o CO2, que é um dos gases que os pulmões eles costumam trabalhar, ele vai influenciar no que nós conhecemos como pH, tá? Dessa forma, então, os pulmões eles são responsáveis pelo equilíbrio ácido básico do nosso corpo humano, tá? Seguinte, se os pulmões eles estiverem retendo muito CO2 e esse CO2 continuar na circulação, o seu pH tende a ficar mais ácido. Se os pulmões estiverem eliminando muito CO2, o seu pH tende a ficar mais alcalino. Tá bom? Então, os pulmões eles conseguem regrar essa quantidade de CO2 que vai estar presente no nosso organismo, né, na nossa circulação. Dessa forma, vai regular o nosso pH também, tá? Você pode ter uma acidose, que é quando a redução do pH, você pode ter uma alcalose quando o pH ele fica mais base, tá bom? E isso os pulmões podem controlar dependendo do como ele vai eliminar ou reter o CO2, tá bom? Outra função também é a fonação. A fonação acontece aqui na laringe, ela é uma estrutura responsável pela fonação, ou pelo menos pela gênese da voz. E a laringe é um órgão do sistema respiratório. E aqui embaixo está a olfação, né? A olfação é um sentido especial do nosso corpo humano, assim como a visão, como a audição, como o tato, tá? E essa olfação é desempenhada pelo nariz, né? Cavidade nasal na sua reta cavidade nasal. Então aqui são as funções básicas do sistema respiratório, tá? Nós podemos dividir o sistema respiratório em uma divisão que eu digo anatômica e uma funcional. Essa divisão anatômica vai estar relacionado com os órgãos ou com a topografia, com o posicionamento dos órgãos respiratórios, que vocês podem chamar de vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores. O nome é muito intuitivo. Nós temos o trato respiratório.
O trato respiratório é como se fosse um canal que tem desde quando o ar ele entra no nosso corpo humano pelas narinas até ele chegar lá nos alvéolos. Ele percorre um longo trajeto passando por diversos órgãos, que é o trato respiratório. Esse trato respiratório você pode dividir ele em vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores. Esse nome vias aéreas inferiores e superiores é muito pelo posicionamento. De certo local para cima no corpo humano, vocês têm as vias aéreas superiores. Certo local para baixo no corpo humano, você tem as vias aéreas inferiores, tá? Então é muito. Fazem parte das vias aéreas superiores aqui o nariz, tá? Esse nariz é um nome assim genérico, ou nome genérico, porque dentro dele vão constar o nariz externo, que é esse que você está vendo aqui, você vê internamente. Vai estar a cavidade nasal, que é internamente aqui o nariz, e 6 paranasais, que são estruturas que ficam ao redor da cavidade nasal. Aqui, outro componente das vias aéreas superiores é a faringe, tá? Essa faringe ela tem subdivisões também. E aqui embaixo a laringe, tá? Depois das vias aéreas superiores, vem as vias aéreas inferiores, que vão ser compostas pela traqueia, tá? Aqui pelos brônquios e bronquíolos também, que eu não botei aqui, mas e pelos pulmões, ok? E nós podemos também ter uma divisão que eu chamo de funcional, que vai dividir o sistema respiratório, ou até mesmo o trato gastrointestinal, trato respiratório, me desculpe, em uma porção de condução e uma porção de respiração. O termo que eu gosto mais de usar aí chama-se ventilação. Respiração eu acho inadequado. O termo é ventilação, porque é o ar passando. Mas o que seria uma porção respiratória da via aérea? Essa porção respiratória quer dizer um local onde vai acontecer troca gasosa, onde vai haver difusão gasosa, onde vai ter permuta. Ou seja, é onde o gás consegue passar dentro da via aérea, tá? Dentro da via aérea para dentro do vaso sanguíneo, tá bom? Então, nessa porção aqui de respiração, o que vai acontecer? São locais onde há a possibilidade ou que ocorre, né, a troca gasosa. O CO2 passa de dentro da via aérea para dentro dos vasos sanguíneos. Quer dizer, o O2, tá? O O2 passa de dentro do alvéolo, das vias aéreas, para dentro do vaso sanguíneo. E o contrário é verdade, né? O CO2 passa de dentro do vaso sanguíneo para dentro da via aérea. Por isso é a porção respiratória, tá bom? Essa porção aqui de condução não acontece isso. Em nenhum momento você tem essa permuta, essa difusão de gases, tá? Então, nessa zona de condução, assim como o nome já está fazendo alusão, são estruturas do sistema respiratório que o ar somente passa por elas, tá? O ar somente passa por elas. Os gases não conseguem ir de dentro da via aérea para dentro do vaso. Exemplo. Bom, vamos fazer aqui um overview do sistema respiratório, pode ser? Entender melhor? Então, aqui, ó. Aqui a upper respiratory, vias aéreas superiores, que vai ser, você vai ter aqui o nariz, tá? Nariz, esse aqui é o nariz externo, correto? Nariz externo que está aqui. Tirando o nariz externo, você vai ter a cavidade nasal, tá? E os seios paranasais também. Essa aqui é a cavidade nasal, tá? Aqui nós temos a faringe e seus integrantes, tá? Essa aqui é a nasofaringe, depois tem a orofaringe, depois baixo tem laringofaringe, tá bom? Laringofaringe aí. Depois da faringe, você vai ter a laringe, estrutura aqui toda é laringe, tá bom? Essas cartilagens aqui, ó, ligamentos,
integrantes da laringe. Por aí. Aí, então, aqui termina as vias aéreas superiores, tá? Então, o nariz, né? Cavidade nasal, seio paranasais, a faringe e aqui a laringe. Essas são estruturas que vão formar as vias aéreas superiores. Aéreas superiores aí. Aqui em cima, tá bom? Então, as vias aéreas superiores. Então, as vias aéreas superiores, elas vão finalizar aonde? Finalizar na laringe, tá? Vias aéreas superiores finalizam na laringe. Daí para baixo, vocês já vão ter as vias aéreas inferiores. As vias aéreas inferiores vão ser compostas pela traqueia, tá? É a traqueia, estrutura aqui, tá? Aqui tem os brônquios e depois tem os pulmões, tá? Pulmões aqui. Aqui tudo são vias aéreas inferiores, tá vendo aqui? Ok? Então, resumindo, né? Se você pegar essa aqui, ó, passa aqui. Até na laringe, isso aqui é vias aéreas superiores. Da laringe para baixo, tudo isso aqui são vias aéreas inferiores. Vias aéreas superiores. Ok? Vias aéreas superiores. Se eu não me engano, é VAS, né? Sim. Vias aéreas superiores. Vias aéreas. Beleza? Vamos voltar para lá para o slide, então. Vamos agora falar de cada um deles, tá? O livro faz. As vias aéreas superiores, elas são, então, as vias definidas como aquelas que começam no nariz, tá? Aqui no nariz aqui, esse nariz aqui é externo, até a traqueia, tá? Até, na verdade, a laringe, que é um pouco antes da traqueia. Aqui nesse slide, para nós um pouco, de maneira resumida, as funções das vias aéreas superiores, que vai ser a via de passagem para os gases ou para o ar também, filtração, aquecimento, umidificação, olfato, gustação, fonação e, sobretudo, a proteção das vias aéreas inferiores. Aqui tem um resumo geral das funções das estruturas das vias aéreas. Vamos falar cada uma delas, tá? Começar então pelo nariz, tá? O nariz, como eu comentei naquele meu slide inicial lá, ele é um nome genérico para dizer estruturas que estão dentro dele ou que o compõem. Vai ter aqui, ó, nariz externo, a cavidade nasal e os seios paranasais. Aqui tem o nariz externo. Esse nariz externo aqui, ele vai ser como se fosse a entrada do ar, tá? A estrutura que vai ser responsável por recepcionar o ar no nosso corpo humano, tá bom? A estrutura mais importante aqui do nariz vai ser essas narinas aqui. As narinas são os orifícios, são as aberturas em que o ar vai entrar para dentro do nosso corpo humano, tá? Essas narinas aqui, elas têm duas, uma direita e uma esquerda. Elas são protegidas por vibríceas, tá? As vibríceas são estruturas que ficam aqui no vestíbulo nasal. O vestíbulo quer dizer uma estrutura que fica ao redor da entrada, tá? Aqui no vestíbulo nasal vou ter vibríceas, que são estruturas, são pelos, tá? Pelos, esses pelos, eles são todos revestidos com uma estrutura que faz ele ficar pegajosos, né? Bem pegajosos, que é para fazer o seguinte, filtrar o ar, tá bom? E vocês sabem que o ar aqui ambiente, ele, dependendo de onde você estiver, ele pode ter muitas estruturas que são nocivos. Pode ter poeira, pode ter algum micro-organismo, entendeu? Qualquer coisa que possa ter, pode ter resíduos de carvão, pode ter, enfim, várias coisas que
Se entrar no nosso corpo humano, pode causar algum tipo de ação, algum tipo de inflamação ou coisa assim. Então, aí essas estruturas que tem aqui, as fibríceas, são pelos que tem aqui, ajudam já a filtrar, serve como um filtro. Entendeu? Quando o ar passa, se tiver alguma coisa, já fica grudado aí. Por isso que quando você vai, você tira a melequinha aqui do nariz, né? Percebe que tá todos com esse nariz aqui. É, se você for ver, ele tem diferentes formas, tá? Pode ter diferentes formas. Isso aqui nós chamamos de raiz do nariz, tá? Essa aqui é a raiz do nariz. Aqui você tem o dorso do nariz. Essa pontinha aqui é o ápice do nariz. E aqui embaixo tem a base do nariz. Aí aqui tem essas aberturas que são narinas. E ao redor das narinas tem a asa do nariz. Essa asa do nariz, né, nela contém um músculo. O músculo que tem aqui, mais especificamente, é o músculo nasal, a parte alar. Esse músculo ajuda você a dilatar e a reduzir o diâmetro, né, o volume da narina. Né? Percebe? Quando você dilata a narina, entendeu? Você abre as narinas, o que acontece? Você ventila melhor, você inspira melhor, tá? Para isso aí, para ajudar a dilatar a narina, para você o ar entrar melhor para os seus pulmões. A morfologia do nariz, ela pode ser muito diferenciada, tá? Você pode ter nariz que ele é retilíneo, você pode ter nariz que ele é convexo, pode ter nariz que ele é côncavo. Esse aqui eu acho bem bonitinho, né? Que é o côncavo, é o nariz empinado. E em relação ao diâmetro da base do nariz, né? Pode ser diferente também. Esse aqui é um pouco mais alargado, com as narinas mais horizontais, mais afilado com as narinas mais na verticais. Vai diferenciar muito. Isso aqui vai, o que vai diferenciar, o que vai fazer a morfologia do seu nariz? Vai depender principalmente de fatores raciais, né? Negro, se for branco, se for indígena, se for amarelo, oriental. Depende, tá? Isso aí depende muito de cada um. Tem diferentes tipos de morfologia. Algumas pessoas não gostam do nariz e vão fazer uma rinoplastia, que tá uma cirurgia bem cara para deixar o nariz. Querem. O nariz, gente, esse nariz saindo aqui, na verdade, ele é composto por cartilagem, tá? Se você for ver o nariz externo, o que forma essa parte do nariz externo, propriamente dito, vai ser cartilagem, tá bom? Aqui, ó. A parte óssea, ela é só isso aqui, ó. Parte óssea do nariz aí, tá bom? Eu estou clicando. Aí, ó. Aqui é a parte óssea do nariz aí, tá? Você percebe que termina bem aqui, né? Olha só. Tirando as cartilagens, você vai ter essa estrutura aí que é chamada de abertura piriforme. Depois, o nariz externo é praticamente cartilagem, tá vendo? São muitas cartilagens que tem aqui nessa região. E essas cartilagens depois também vão conter músculos, né? E depois esses músculos vão ser cobertos por pele, tá? Pra verificar aí. Pele. Então é isso aí que é o nariz externo, tá? Uma estrutura que você morre ele. Continuar lá nessa aula. Aí que nós temos a cavidade nasal. Essa cavidade nasal, ela é uma estrutura que fica internamente. A cavidade nasal é como se fosse uma cavidade mesmo. Aqui vai ter o teto da cavidade nasal, tá bom? Aqui vai ter o assoalho da cavidade nasal. Esse assoalho da cavidade nasal é formado pelo palato. Aqui tem o palato duro, que é osso. Aqui embaixo tem o palato mole, mas é mais palato duro mesmo. Anteriormente, essa cavidade nasal delimitada pelas narinas, tá? Das narinas para cá não tem nada, das narinas para dentro tem cavidade nasal. E posteriormente, essa cavidade nasal ela é delimitada pelos cônos. Bom, então anteriormente delimitada pelas narinas, posteriormente delimitada pelos cônos. Aí aqui tem assoalho e aqui tem teto da cavidade nasal. Bom, essa cavidade também ela vai ter paredes. Aqui nas paredes você pode ver que tem estruturas que
formato de concha, tanto é que os nomes são conchas nasais, tá? Concha superior, média inferior. Entre essas conchas vão ter os meatos, que são passagens, tá? São ranhuras. Esses ranhuras são chamados de meatos, que é o meato superior, aqui o meato médio, aqui o meato inferior, tá? Essa cavidade nasal, ela pode ser dividida em duas, uma cavidade nasal direita e esquerda. Professor, quem que vai delimitar isso? Vai ser o septo nasal. O septo nasal, olha só, o septo nasal ele delimita a cavidade nasal em direita e esquerda. Olha só. O septo nasal ele é formado posteriormente pela lâmina perpendicular do osso etimoide, anteriormente pela cartilagem do septo, tá? Aí você tem de um lado a cavidade nasal esquerda, de outro lado a cavidade nasal direita. Nessa imagem que você está vendo aqui, você não consegue verificar a cavidade, o septo nasal. Você está vendo a parede, tá? Então, o septo fica assim, aqui no meio e aqui fica a parede da cavidade nasal, tá bom? Nessa parede da cavidade nasal, e no septo também, na verdade, toda a via aérea aqui, com exceção das partes mais distais dela, vão ser forradas por um epitélio especial, que é o epitélio respiratório. Esse epitélio, desculpe, ele é um epitélio, ele é tecido epitelial, estratificados com células colunares, no caso. Ele é ciliado, tá? Bem na superfície das células tem cílios. Ele tem células caliciformes que ajudam a produzir muco. Então, vocês imaginam que aqui tem um epitélio, nessa região tem epitélio, tem um revestimento especial que é cheio de cílios, tá? Esses cílios ajudam a funcionar como vassourinhas. Então, se veio, quando você inspirou o ar, ficou aqui na parede algum micro-organismo, por exemplo, o coronavírus, né? Ou então tem algum vírus da influenza, uma bactéria, se grudar na parede aí, essa parede, além de ela ter esses próprios cílios, também tem algumas células imunológicas que também ajudam a proteger nossa cavidade nasal. Tá? A proteção aqui é muito forte porque é um local que tem contato com o externo do corpo humano, que é externo, né, com o ambiente externo. Então tem que estar, proteção aqui tem que estar, ó, alerta todo tempo, tá? Aí, além disso também, essa região aqui da cavidade nasal, ela é muito vascularizada, tá bom? Vascularizada. E por isso, é, a, a porcentagem de absorção de coisas aqui é muito grande, tá? Você espirra alguma coisa que absorve facilmente para o seu organismo, tá? Então, devido a essas características, tá? De ter muco aqui, né? Ser muito vascularizada, o que acontece? Quando você puxa o ar, tem que lembrar que não fica aberto assim como tá aqui não. Vai ter um septo aqui, fechando aqui, tá? Septo fechando aqui. Aí, quando você puxa o ar ele tende a vir no fluxo laminar, né? Você puxa o ar ele tá vindo assim, ó, fluxo laminar, tá bom? O fluxo laminar. Quando o ar vem que ele topa aqui, ó, ele, ó, turbilhona, tá? Turbilhona. Então, o ar vindo no fluxo laminar, tocou nessas conchas nasais, ele turbilhona. Quando esse é turbilhonado, ele é direcionado para a parede, né? Parede, ó. Bom, aí na parede, como eu falei, tem os cílios, tá? Os cílios, eles já tem muco, o muco já deixa a parede meio que pegajosa e na malha vai lá e fixa na parede e o cílio vai só varrendo, tá? A direção desse movimento mucociliar, no caso de vias aéreas superiores, é de cima para baixo, tá? Então ele vai de cima para baixo varrendo até chegar aqui na região próximo da orofaringe e daí cai para a laringe e você engole, tá? Para mandar para o estômago, que lá tem ácido e tudo vai morrer. Então, a primeira coisa, então, o ar ele é filtrado, né? Ele tem essa filtração tanto aqui nas vibríceas quanto no septo respiratório. Aí, quando ele passa pela parede, como tem muco, o muco é líquido, ele também já vai ser umidificado, tá? Esse ar ele vai ser umidificado. Essa umidificação é muito importante porque no final ela vai fazer com que a porcentagem de oxigênio no, no ar que chega no alvéolo seja muito grande.
Normalmente, assim, no meio externo, aqui no ar ambiente, onde nós normalmente estamos, a porcentagem de oxigênio ela é em torno de 18 a 20%, tá? Aquele ar que chega no alvéolo, a porcentagem de oxigênio dele é praticamente 100%, tá? É muito grande a porcentagem de ar que chega lá. Isso acontece porque essa parede aqui também, ela é toda, tem muito muco, né? Não só a cavidade nasal, toda a via aérea aqui também vai ter esse epitélio, esse muco também. Então, quando o ar vai passando pelas vias aéreas, ele vai se umidificando. Essa umidificação acaba aqui fazendo com que o ar que chegue no alvéolo tenha uma quantidade muito grande de oxigênio, uma pressão parcial de oxigênio grande. E a outra é que, como ele é muito vascularizado, né, essa região aqui é muito vascularizada, aí quando o ar passa por ela, os vasos sanguíneos eles vão fazer com que o ar fique na temperatura do nosso corpo humano, tá? E você pode estar no local que a temperatura é abaixo do corpo humano. Claro, você está em São Paulo, ou então todo lugar que tenha um tempo, ou então um clima, de 18 graus, 16 graus, é muito abaixo do corpo humano. Então, quando você puxa o ar, que ele passa pela essa região aí, como tem é muito vascularizado, esses vasos sanguíneos acabam aquecendo o ar. Então o ar então, resumindo, o ar para chegar lá em alvéolo, que é onde vai ter a troca gasosa, ele tem que ser filtrado, bom? Tem que ser totalmente puro, ele tem que ser umidificado também para preparar a configuração até chegar lá e ele tem, por último, ser aquecido a temperatura do nosso corpo humano, tá? Aí finaliza aqui nessa região aqui que é os cones, tá? É. Outra função aqui também dessas cavidades nasais, tá? Pessoal, um momentinho só, tá? Gente, voltei aqui. A outra função também é a. Outra função também aqui é em relação a o olfato, tá? A olfação. Aqui no teto da cavidade nasal, tá? Ele vai ter um osso chamado de etimoide, mais especificamente a lâmina cribriforme do osso etimoide. Essa lâmina é cribriforme ou crivosa, que tem significa que tem muitos furos nelas, tá? São locais onde tem forames. Esses forames é onde vão penetrar células especiais, tá? Os neurônios das células epiteliais especiais. Na verdade, são receptores, quimiorreceptores. Quando as moléculas de odores elas vêm, essa molécula de odores vem, elas vão se fixar, né, aqui nessa região aqui, da cavidade nasal, aqui no teto aqui. A molécula de odor, elas entram, aí elas se fixam aqui, e aí, quando os receptores chegam nesses receptores, eles vão despertar impulsos nervosos, e esses impulsos nervosos vão ser direcionados para aqui, para o nosso céfalo, para interpretar o cheiro das coisas, tá? Células epiteliais especiais, ou no teto da cavidade nasal. Então, aqui tem. Depois da cavidade nasal, vão ter os seios paranasais. O porquê que é paranasal? Porque está em volta, tá bom? Está em volta a cavidade nasal. Então, aqui tem a cavidade nasal e ao redor tem seios paranasais. Os seios paranasais são as cavidades dos ossos pneumáticos, tá bom? Vocês viram que os ossos pneumáticos eles têm cavidades no interior e agora vocês estão sabendo que essas cavidades são paranasais. Os seios paranasais eles recebem o nome do devido osso em qual ele está incluso. Então, se aqui eu tenho o osso frontal, aqui eu vou ter o seio paranasal frontal. Se aqui eu tenho o osso maxilar, vou ter o seio maxilar. Se aqui eu tenho o osso esfenoide, eu vou ter o seio esfenoidal. E se aqui eu tenho o osso etimoide, eu vou ter seios etimoidais, tá? Todos os seios paranasais têm têm ligações com a cavidade nasal. Isso significa que caso tenha uma infecção na cavidade nasal, por exemplo, COVID-19, gripe,
essa infecção pode se propagar para dentro desses nasais e você pode ter uma sinusite. Nesse caso de uma infecção de vias aéreas superiores, uma sinusite aguda. Algumas pessoas têm sinusite crônica, né? É meio complicado, que fica dor nessa região aqui, em cima dos olhos, dor aqui embaixo do nariz. É por quê? Porque é onde eles estão, tá bom? Olha, tá vendo? Onde eles estão aqui é onde aí você vai ter essa dor, esse incômodo assim nessa, tá? A função deles é um pouco complicada, né, para você entender, mas entre elas estão duas que eu destaquei para vocês aqui, que é uma é reduzir o peso da cabeça, porque como esses ossos aqui, eles são ossos ocos, ossos ocos, então eles ficam mais leves do que se eles fossem ossos que fossem totalmente sólidos. Então esses ossos ocos deixam a cabeça mais leve e como eles têm contato com a cavidade nasal, eles acabam auxiliando na, na acústica da voz, acabam participando da nossa fonação também, certo? Depois do nariz vai vir a faringe. Essa faringe aqui, cabe destacar aqui que ela é um órgão que não faz parte somente do sistema respiratório, ela também faz parte do sistema digestório. Porque essa faringe é um órgão, ela é um órgão muscular, é um órgão oco e que vai passar. Aqui passa o ar, que é para ir para as vias aéreas inferiores, mas também passa o alimento que vai para o estômago por meio do esôfago aqui, tá? Então é um órgão, a faringe é um órgão que faz somente a interligação de uma coisa com a outra, faz essa comunicação, mas ela participa de dois sistemas. O digestório, no caso, vai passar o alimento, e respiratório, no caso, vai passar o ar. Tá bom? Essa faringe, ela se inicia depois da cavidade nasal, ou seja, aqui nos côanos. Dos côanos para baixo, você já tem a faringe. E termina aqui, onde se inicia o esôfago aqui. Aqui onde inicia o esôfago, daqui para cima, você tem faringe, daqui para baixo você tem esôfago. Essa faringe ela tem três partes. Uma é a nasofaringe, outra é a orofaringe e a outra aqui é a laringofaringe. Aqui no final dessa úvula palatina para cima, você tem a chamada de nasofaringe. Da úvula palatina para baixo, até aqui nesse ápice da epiglote, você tem a orofaringe. E daqui para baixo, você tem a laringofaringe. Cada parte da faringe quer dizer relação a alguma estrutura. Então, vou botar aqui para o atra de anatomia. Vou botar aqui então. Seguinte aqui. Então, se eu tenho aqui a chamada nasofaringe, essa nasofaringe é a parte da laringe mais superior e que tem relação com a cavidade nasal, tá? Se eu tenho aqui a orofaringe, é a parte média, significa que é a parte da faringe que tem relação com a cavidade oral, ok? E aqui embaixo vocês têm a laringofaringe, é a parte mais inferior da faringe em relação com a laringe, tá? Depois da faringe, então, depois da faringe vai ter a laringe. A laringe, ela é uma estrutura que serve para a passagem do ar, tá bom? Ela vai ser para a passagem do ar. Ela também protege vias aéreas inferiores, porque como aqui tem estruturas que são as pregas vocais, elas se abrem e se fecham. Então, se elas se fecharem, evita que o ar passe para as vias aéreas inferiores ou que algum corpo estranho passe também. Ela se fechou, evita que ele passe aí. E terceiro é que essa faringe, ela ajuda, ela é responsável pela fonação. Aqui dentro dela vai ter as pregas vocais. Essas pregas vocais são estruturas que quando elas se tensionam, esse tensionamento delas faz dar gênese na voz. E depois, né, toda essa acústica aqui das fossas nasais, né, paranasais, movimento daqui dos lábios, dos músculos, e vamos fazer os lábios e a língua modular e falar as palavras, tá bom? Vamos ver então um pouco aqui sobre a laringe rapidamente.
a laringe, aqui, ela é formada por um esqueleto cartilaginoso. Esse esqueleto cartilaginoso, eles vão ter três cartilagens pares e três cartilagens ímpares. As cartilagens ímpares é porque que só tem uma, tá? Então, por que é ímpar? Porque só tem uma. Vai ser aqui, essa aqui é a cartilagem epiglote, tá? Ó, a cartilagem epiglote. Essa aqui que é a cartilagem tireoidea, ok? A cartilagem tireoidea. E opa, e essa aqui embaixo que é a cartilagem cricoidea, tá? Cartilagem cricoidea parece um anel, né? Tá? Então, essas três cartilagens, elas são as cartilagens ímpares da traqueia, quer dizer, da faringe. E aqui atrás tem as cartilagens, ó, você tá vendo que tem músculo aqui, ó, vou ter que remover os aqui. Esses são chamados de músculos intrínsecos da laringe, tá? Esses músculos aqui, esses cartilagens, são as cartilagens chamadas de pares. Por que pares? Porque tem dos dois lados do corpo humano. Ó, cartilagem aretenoide direita e esquerda. Essa aqui da pontinha é a cartilagem corniculada. Por que será corno, hein? Olha aí, ó. Corno quer dizer chifre, né? Então, ela é corniculada, ela tem forma de chifre. Beleza, gente? Mesmo, tá? Aqui aparece só dois pares, né? Não dá pra gente ver aqui não as cartilagens corniculadas, quer dizer, corniculadas dá pra ver aqui, a aretanoide dá pra ver aqui, o que não dá pra ver são as cartilagens cuneiformes, tá bom? Aí essas cartilagens elas ficam fixas entre si por ligamento, tá? Elas ficam fixas entre si por ligamentos. Esses ligamentos servem para unir as cartilagens. E aqui você vai ter os músculos. Esses músculos servem para mexer as cartilagens, tá? Para movimentá-las. Quando essas cartilagens se movimentam, elas vão tensionar essas pregas aqui, ó, tá bom? Aqui você tem as pregas vocais, né? E aqui embaixo você tem as pregas vestibulares. Ó, viu? Prego vestibular. Tá bom? Vou voltar aqui. Só. Aqui as pregas vestibulares e aqui abaixo as pregas vocais, tá? Essas pregas vestibulares são superiores, as pregas vocais são inferiores, ou também chamadas de pregas vocais verdadeiras. O nome correto é pregas não cordas, tá bom? Então, quando elas se tensionam, quando elas se juntam assim, ó, se elas se juntar totalmente, o ar não passa. Se ela só se tensionar de leve, o ar passa, mas oferece resistência aí. Da gênese e a voz, tá? Essa aí, nossa querida laringe. Tá? Não confunda. Uma é faringe, a outra é laringe. E é na laringe que vai ser o final das vias aéreas. Tá bom? Superiores, no caso. As vias aéreas superiores, então, vão ser compostas, como nós falamos, pelo nariz, a cavidade nasal, pelos, aqui, pelo nariz, né, cavidade nasal, pelos seios paranasais, tá vendo aí, ó? Esse aqui ficou show demais, olha, dá pra ver tudinho. Esse aqui é o seio frontal, né? Tem o seio frontal, aqui tem o seio maxilar, esse aqui tem o seio etimoidal e aqui tem os vários seios etimoidais, esfenoides. Esse aqui é o seio esfenoidal e aqui são os vários seios labirintos. Aqui é a cavidade nasal, tá? Cavidade nasal, aqui a faringe, aqui é faringe, aqui também faringe e aqui tem a ó, então tudo isso aqui são as vias aéreas superiores, tá? Tudo esse conjunto aqui estrutura. A via aérea superior termina onde? Bem aqui, ó. Tá? Daqui para cima, vias aéreas superiores. Daqui abaixo vai ser vias. Bom? E vias aéreas superiores, vias aéreas.
Então é isso aí, tá, gente? Isso aqui é as vieiras superiores. Então, vocês estão vendo aqui que essas vieiras superiores, o que que elas estão fazendo aqui? Se você for ver, elas não são estruturas só para passagem do ar, tá? O ar não está só passando aqui meramente. Além do ar passar nessa região aqui, ele está sendo filtrado, tá bom? Ele está sendo umidificado, está sendo aquecido. O que que quer dizer? Está preparando o ar também para chegar aqui nas vias aéreas inferiores com condições ótimas para ocorrer a troca gasosa. Então, a gente tem que chegar lá com condições ótimas para ocorrer a troca gasosa. Então, essas aí são um pouco das vias aéreas superiores. Espero que vocês tenham, tá? Qualquer dúvida, deixe, por favor, o seu comentário no vídeo. Se você for meu aluno, deixe comentário para mim. Pode comentar também no Telegram. E muito obrigado pela sua paciência. Gente, até a próxima. Fiquem com